Jesus Cristo declarou: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. E também, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E ele enviará os anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Juntamente com esses, muitos outros trechos bíblicos poderiam ser selecionados, onde aparecem palavras como eleitos, escolhidos, conhecidos de antemão ou destinados, ou então onde aparece alguma expressão como minhas ovelhas ou alguma destinação similar, demonstrando que o povo de Cristo é distinguido do resto da humanidade. Porém, vocês devem possuir suas próprias concordâncias bíblicas e não precisarei perturbá-los com muitos textos. Em todas as epístolas dos apóstolos, os santos são continuamente chamados de eleitos. Na epístola aos Colossenses, encontramos Paulo asseverando: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Quando Paulo escreveu a Tito, designou a si mesmos nestes termos: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E referindo-se aos crentes, o apóstolo Pedro estipula: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E então, se vocês examinarem os escritos de João, descobrirão que ele apreciava muitíssimo esse vocábulo, declara ele. O presbítero, a senhora eleita, e também se refere aos filhos da tua irmã eleita. E por semelhante modo, sabemos onde é que está escrito: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. Durante aqueles primeiros dias, os crentes não se envergonhavam de usar essa palavra e nem receavam falar a respeito da ideia por ela representada. No entanto, nesses nossos dias, tenho que admitir, este vocábulo tem sido revestido de certa diversidade de significados. E muitas pessoas têm mutilado e manchado essa doutrina da eleição de maneira tal que a tem transformado. Numa autêntica doutrina de demônios. E muitos daqueles que atualmente se chamam de crentes
bandearam-se para as fileiras dos antinomianos. A despeito de tudo isso, por qual motivo haveríamos de sentir vergonha dessa ideia, ainda que os homens a tenham distorcido? Amemos a verdade de Deus quando ela está sendo atacada, tanto quanto ela está sendo aceita. Se por acaso houver alguém mártir a quem já amávamos, antes dele ser submetido à tortura de roda, deveríamos amá-lo mais ainda depois que ele já foi esticado e torturado ali. Quando a verdade de Deus é submetida a pressões, não devemos taxá-la de falsa. Gostamos de ver a verdade de Deus quando ela está sendo submetida a alguma provação, porque então podemos discernir qual é a exata proporção que ela teria. Se não tivesse sido distorcida a tortura pela crueldade e pelas invenções astuciosas dos homens. Se vocês tivessem oportunidade de ler as muitas epístolas que os antigos pais da igreja, escreveram, então descobririam que eles sempre se dirigiam ao povo de Deus, chamando-os de os eleitos. De fato, o vocábulo comumente utilizado nas convenções diárias, de fato, o vocábulo comumente utilizado nas conversações diárias, entre muitos daqueles cristãos primitivos, para aludirem uns aos outros, era eleito. Com grande frequência empregavam o termo para se dirigirem uns aos outros, ficando assim demonstrado que eles acreditavam que todo o povo de Deus manifestamente se compõe de eleitos do Senhor. No entanto, passemos a examinar os versículos bíblicos que provarão de forma positiva a veracidade dessa doutrina. Abraham, eu pensei que era Abraham ou Abraham Lincoln, mas não. Abram suas Bíblias no trecho de João 15:16, e ali vocês observarão que Jesus Cristo escolheu o seu povo, pois ele mesmo declara: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E em seguida, no versículo 19 desse mesmo capítulo, assegura o Senhor: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Aqui é uma coisa que só parar para meditar um pouquinho nessa parte que tem sido bem evidente, né? É uma coisa que é clara, a palavra de Deus já diz, mas é simples de se pensar, né?
Quantos troféus, quantos prêmios, quanta coisa tem no mundo evangélico hoje, né? O mundo evangélico. E aqui essa palavra está dizendo, né? Aqui, ó, vou ler de novo, ó. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, como é que a gente vai entender que o evangelho ou um evangélico hoje que o mundo ama é um eleito, é alguém de Deus? Porque hoje tem milhares de prêmios, né? Tem várias, vamos dizer assim, maneiras que Satanás tem usado para ganhar o coração dos crentes, e ganham prêmios, né? Se eu não me engano, tem até o cantor evangélico que ganhou o Grammy Latino aí da música. Isso, irmãos, não é de Deus para o cristão, tá? Isso é do príncipe desse mundo. Por quê? Está escrito, é explícito na palavra que quando você não é do mundo, o mundo vai te amar? Não, o mundo vai te odiar. Agora, se tem um monte de crente, presta atenção, se tem um monte de crente de repercussão nacional e internacional que o mundo está amando, aonde é que está o erro? Onde está o erro nisso? Né? Então tem alguma coisa de errado que não está batendo com a palavra. Verifique também o que está escrito em João 17:8, 9. João 17:8, 9. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Abramos ainda as nossas Bíblias. A passagem de Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Certos indivíduos tentam esmiuçar essa passagem, mas o fato inegável é que ela diz destinados para a vida eterna. No original grego, tão claramente como é possível dizê-lo, e não nos importamos com todos os comentários que buscam lhe contradizer. Destinados para a vida eterna, no original grego, tão claramente como é possível dizê-lo, e não nos importamos com todos os comentários que buscam lhe contradizer. Vocês quase nem precisam ser relembrados a respeito do que ensina o capítulo 8 da Epístola aos Romanos, porque confio que estão perfeitamente familiarizados com aquele capítulo, e que
Por esta altura dos acontecimentos, já o compreendem perfeitamente bem. Lemos ali nos versículos 29 e seguintes. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Achei que esse conformes aqui não soa muito bem no texto, não, mas predestinou para serem conforme, seria conforme, né? Talvez tenha errado aqui na escritura, mas para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu filho, a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Uma coisa interessante sobre isso aqui é que, quando você é um eleito de Deus, uma eleita de Deus verdadeira, sempre tentam crucificar novamente, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos, que o justo, o verdadeiro justo, ele não tem que ficar se justificando, né? Está escrito aqui, ó, é Deus quem os justifica. Então, se você ficar tentando se explicar, não, é que é porque tal situação, cuidado, às vezes Satanás, ele arma situações não só para te pegar em palavras, mas também para te deixar de mãos atadas, para que você não haja contra ele, no reino dele, no terreno dele. Então temos que ter cuidado, ser vigilante. Na palavra de Deus diz assim: ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. A serpente, ela vai serpenteando, ela vai estudando o terreno por onde ela vai andando, ela vai sentindo as vibrações do local para saber onde é que ela está se enfiando. Assim deve ser o cristão. Ele precisa ter discernimento, saber aonde ele está andando. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, cuidado quando você estiver se explicando demais e você estiver certo, justificado diante de Deus na situação, tá? Para você não se comprometer, não se enrolar e, na verdade, às vezes, quase sempre, né? É uma armação do diabo para você se complicar e você ser travado e não agir e não fazer a vontade de Deus. Por semelhante modo, é desnecessário repetir por inteiro o capítulo 9 da Epístola aos Romanos. Enquanto esse capítulo continuar sendo uma parte integrante das Escrituras, ninguém será capaz de provar que o arminianismo está com a razão. Bom, eu já expressei aqui no início dessa série de vídeos que eu não sou nem a favor do arminianismo, nem de calvinismo, nem de ismo nenhum. Eu sou a favor, sigo ao Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Cadê aqui? Sendo parte integrante das Escrituras. Aqui entrou uma ligação aqui bem na tela, eu tive que parar. Ninguém será capaz de provar que o arminianismo está com a razão.
Enquanto esse capítulo estiver ali, nem mesmo as mais violentas distorções do texto serão capazes de extirpar das Escrituras a doutrina da eleição. Não obstante, leamos versículos como este. E ainda não eram os gêmeos. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. E em seguida, lemos o versículo 22 e seguintes, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Poderíamos igualmente apelar para o trecho de Romanos 11:17, que determina: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. E no versículo 5 daquele mesmo capítulo lemos: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Não há que duvidar, porém, que vocês todos estão lembrados da passagem de 1 Coríntios 1, 26 ao 29, que estipula: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu, vou pegar o foco, as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isso aqui é profundo demais e não precisa ser explicado. Aqui, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Uma vez mais, recordemo-nos de uma passagem como a de 1 Tessalonicenses 5:9,
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente vocês poderão considerar o meu texto, o qual, conforme penso, deveria servir de prova suficiente da doutrina da eleição. Entretanto, se vocês continuam precisando de mais provas, poderão encontrá-las procurando-as com mais vagar. Se porventura não tem conseguido até agora remover as suas dúvidas a respeito da doutrina. Vamos lá, vamos botar foco. Continua lendo, Samuel. Gamaliel, ele foi um sábio que foi professor de Paulo. O que está falando aí sobre Gamaliel? Lê. Então, aí já está explicando quem era Gamaliel. O que está escrito aí? Que Gamaliel era o quê? Doutor da lei, mas o quê? Fala mais alto. Isso, entendeu? Mas o que é venerado? Venerado é quando você fica... É tipo essa gente que tá, por exemplo, assim, ó. Uma pessoa canta uma música evangélica e a pessoa fica assim, nossa, que legal, olha só como ele canta muito bem, olha que maravilhoso, olha isso, olha, parabéns, e você canta demais, olha que legal. Isso é um tipo de veneração. Olha, eles vão pegar a tartaruga de fora. Daqui a pouco. Tá com frio. Isso é um tipo de veneração que não deve acontecer. Mas nesse caso aí, o contexto da época, eles veneravam Gamaliel por causa da sabedoria dele e por causa da posição que ele tinha, entendeu? Então tá, continua lendo aí. Queridos amigos, a mim me parece que esse avassalador acúmulo de testemunho bíblico deveria deixar boquiabertos aqueles que ousam rir da doutrina da eleição. Que poderíamos dizer a respeito daqueles que tão frequentemente têm desprezado essa doutrina e negado a sua origem divina, que tem escarnecido de sua justiça e tem ousado desafiar ao próprio Deus, intitulando-se de tirano todo-poderoso, intitulando-o de tirano todo-poderoso, ao ouvirem dizer que ele escolheu certo número de seres humanos para a vida eterna. Uma coisa sobre isso aqui que talvez as pessoas não saibam ou não estejam atentas a isso, uma explicação rápida. Você sabia que algumas linhas, né, de satanismo, eles acreditam o seguinte, que como Jesus Cristo é poderoso e Satanás também, eles acreditam que Jesus Cristo vai vir, tá? Por isso também o satanismo tem crescido no mundo, que Jesus Cristo vai vir, vai buscar os seus, né? Assim como diz esse livro aqui, os eleitos, os escolhidos, e vai levar os seus, que vão ser poucos, né? Até os satanistas sabem disso. Isso não é uma coisa feliz de se dizer, né? Até a própria palavra confirma isso. Muitos chamados, poucos escolhidos.
né? Aí a gente poderia falar sobre isso um outro dia, mas isso é bem simples, né? E bem complexo ao mesmo tempo. Então, o satanismo, ele acredita que Cristo vai voltar, sim, né? Vai ter ali o governo do anticristo. Então você pode reparar que muitos shows desses rappers, dessas pessoas, essas estrelas americanas, eles fazem alusão assim descaradamente. Antes era assim, uma coisa secreta, agora não, é descarado, né? Como os rituais nos palcos dos shows. Por exemplo, teve aquele show da Madonna, teve daquela outra menina que veio dos Estados Unidos também, que eu esqueci o nome dela. Bastante referência a satanismo, descarada assim no show, né? Teve gente passando mal, desligaram o ar-condicionado, o negócio virou uma frigideira gigante, gente que desmaiou, e ela pegou o dinheiro dela e depois foi embora. A verdade é essa. E então o satanismo, ele acredita nisso, que Cristo, ele vai voltar sim, né? E até interessante, olha só, os satanistas acreditam mais que Cristo vai voltar do que os próprios crentes. Os próprios crentes são relapsos nesse sentido. Ele vai voltar hoje? Não. Ele vai voltar amanhã? Não sei. Depois de amanhã? Também não sei. Então, diz a palavra assim: vivei hoje como se Cristo voltasse amanhã. E também tem um outro texto que diz assim: ensina-me a contar os meus dias de maneira que alcance um coração sábio. Um coração sábio, ele vai remir o tempo dele. Ele vai não perder mais tempo com coisas ilusórias desse mundo, coisas idiotas, coisas que transformam o cérebro em fezes líquidas, como eu costumo dizer. Então, o que acontece? No satanismo, eles acreditam nisso. Cristo vai voltar sim. Só que eles acreditam que Cristo vai voltar, pegar os seus e deixar a terra para eles. Entendeu? É isso que eles acreditam. E aí eles vão ficar aqui reinando com o seu príncipe, o seu rei, Satanás, que não é verdade, né? A gente sabe que vai ser passado fogo em todo mundo. Isso faz mais parte também do engano que Satanás colocou na mente deles. Essa é a verdade. Então, aqui, como eu tinha lido aqui, deixa eu ver aqui. Intitulando de tirano todo-poderoso. Por quê? É como se ele, né, viesse aqui, escolhesse um punhado de gente e levasse embora. Ao ouvirem dizer que ele escolheu certo número de seres humanos para a vida eterna. O rejeitador da verdade, podes realmente extirpar da Bíblia essa verdade? Sim. Podes brandir o canivete de Jeude e arrancar essa verdade da palavra de Deus? Preferirias ser semelhante àquela mulher aos pés de Salomão, que estava disposta a ver a criancinha partida ao meio, a fim de ficar com a sua metade? Porventura não é clara a existência dessa doutrina aqui nas Escrituras? E não faz parte do teu dever de inclinares diante da verdade, aceitando humildemente o que por acaso ainda não pudeste entender e dando-lhe acolhida, embora não possas compreender todo o seu significado? O que Spurgeon está dizendo aqui é que, ao invés de você retrucar, ao invés de você contestar a doutrina da eleição, você aceita, e aí, né, segundo a inferência dele aqui, o Espírito de Deus vai te elucidando como é que funciona a doutrina da eleição, tá? Não tentarei provar a justiça de Deus por haver ele escolhido alguns para a salvação e ter deixado outros
de lado. Não cabe a mim vindicar o meu Senhor. Ele falará por si mesmo, e ele efetivamente o faz, dizendo: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Além disso, lemos: ai daquele que diz ao pai: por que geras? E a mulher. É como se um filho dissesse: por que... Hoje, na verdade, a gente vê muito isso, né? Eu não pedi para nascer. Eu não tenho culpa disso. Eu não pedi para nascer. O problema é seu. Eu não pedi para nascer. É o que está dizendo esse versículo aqui, né? Ou alguém chegar para o pai: por que você me gerou? E disse para a mulher também, né? Por que você me fez nascer? Por que dar a luz? Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Quem é tu, homem, para discutires com Deus? Estremece e beija o seu cetro. Prostra-te e submete-te diante da sua vara. Não impugnes a justiça de Deus e nem queiras julgar os atos de Deus diante do teu próprio tribunal, ó homem. Não obstante, há alguns que objetam. É muito difícil aceitar que Deus tenha escolhido a alguns e tenha deixado a outros. Ora, é por esta altura de minha exposição que desejo fazer a vocês uma indagação. Há algum de vocês aqui que deseja ser santo, que deseja ser regenerado, que deseja abandonar o pecado e andar em santidade? E alguém poderia responder-me: sim, eu quero. Pois muito bem, nesse caso, Deus escolheu a esse alguém. Mas eis que uma outra pessoa talvez replique: não, eu não quero ser santo e nem quero desistir das minhas paixões e dos meus vícios. Neste último caso, retruco: por que então você fica aí se queixando do fato de que Deus não o escolheu? Pois se tivesse sido acolhido, você não apreciaria o fato de ter sido eleito, de acordo com a sua própria confissão. Se Deus lhe tivesse escolhido para a santidade, ainda nesta manhã você teria acabado de afirmar que não se importaria nem um pouco com isso. Porventura, você já reconheceu que prefere viver no alcoolismo e não na sobriedade? Que prefere viver na desonestidade e não na honestidade? Você ama mais os prazeres mundanos do que a piedade cristã. Assim sendo, por qual razão você fica murmurando diante do fato de que Deus não escolheu para a piedade? Se porventura você ama a piedade
Então é que Deus o escolheu para viver piedosamente